eu quero falar de um ponto aqui, antes de entrar na mensagem, que me deram só poucos minutos para me pregar aqui, mas eu vou tentar ser fiel no horário. Eu queria que você ouvisse o que eu vou ler aqui agora. E se você se identificar com isso, não se sinta culpado, nem debaixo de culpa ou de condenação. Se você ouvir isso e cair no seu coração, acredite, é o Pai Celestial trazendo um alerta para o seu coração e querendo trazer você de volta à realidade pelo qual Ele te criou. Amém? Muitas vezes vem essa palavra no meu coração e quando vem essa palavra eu preciso repartir e liberar. Por quê? Porque certamente tem pessoas que estão tentando, lutando para sair de um estado espiritual que ela não gostaria de viver. Mas muitas vezes ela não sabe como sair. Fica numa expectativa que algo vai acontecer para que ela mude, para que ela mude o estilo de vida que ela está vivendo. Então, meu irmão, minha irmã, presta bem atenção nisso. Não importa quanto tempo você tem de igreja, não importa se você está fora, mas isso para mim soou novamente como uma voz de Deus para o nosso coração. Quando nós lembramos da palavra chamada letargia. Letargia espiritual. O que significa isso? É um estado de apatia ou desinteresse em relação à vida espiritual. Não é normal as pessoas se dizerem cristãs ou não viverem esse estágio. Pode se manifestar como falta de motivação para meditação, oração ou crescimento espiritual. As religiões orientais, elas ficam meditando para esvaziar a mente. Nós não, nós meditamos para encher o nosso espírito. Amém? É diferente. Nós meditamos na palavra para nos alimentar. E se às vezes você não está acontecendo com você, pode ser que isso está te levando a esse estágio de letargia. Então, a falta de motivação para meditação, oração e crescimento pessoal. Tem pessoas que pararam de orar, pararam de sonhar com o seu crescimento espiritual e se tornou algo estagnado. Olha como é forte isso. Porque a grande batalha está aqui na nossa mente. E nós vamos aprender como lutar contra isso. Porque muitas pessoas não conseguem sair mais desse estágio. É como se tivesse caído, que eu falei aqui esses dias, numa areia movediça e não sabe como sair. Então, se você está vivendo esse momento, acredite, não é para te condenar, não é para te acusar. É para você hoje se posicionar em Deus e dizer, eu não vou viver mais essa realidade. Eu vou se levantar, porque nós vamos se levantar juntos. Amém? No nome do Senhor Jesus. Acredite nisso, porque basta uma atitude. Então, alguns sintomas da letargia espiritual. A indulgência em pensamentos e ações pecaminosos. Você não consegue livrar a sua mente, os seus pensamentos de situações que muitas vezes você sabe que é ruim, mas você muitas vezes está escravo disso. Pouca vontade de orar. Eu vi uma fala de um rapaz esses dias, outro dia num vídeo, que dizia o seguinte: ele estava tão cansado de orar, e falou: Senhor, aquela oração que eu fiz ontem está valendo. E foi dormir. Olha o estágio. Ou seja, já pegou a oração de ontem, já estava valendo para hoje. Ou aquela oração, em nome de Jesus, amém. Dorme. Parece brincadeira, mas nós podemos estar vivendo essa realidade. E não é normal. Diga comigo, não é normal. Amém? Então, caminhando aqui, evitar responsabilidades. Fica evitando responsabilidades no reino de Deus.
Às vezes, quando você está cansado de algumas questões da vida espiritual, você olha, eu decidi ficar no banco, não quero fazer nada. É normal isso? Para quem nos deu tanto? Ele nos deu muito, deu ou não deu? Ele deu tudo que tinha, foi o seu Filho amado, nosso Pai Celestial. Ele não merece uma resposta nossa? Merece ou não merece? Merece, nós somos salvos. Nós estávamos destinados ao inferno eterno. E pela graça de Deus, Ele nos... Faz cara de salvo, por favor, gente. Isso, melhorou. Ele nos salvou. Isso é poderoso. Você não vai mais para o inferno. Olha o efeito, vai ter um efeito cascata, né? Eu vou falar para você, você não vai mais para o inferno. É que a gente não tem noção do que significa isso. Está tendo um calor violento, não está? Está todo mundo reclamando do calor, né? É 1000 vezes mais que isso. Então não reclama desse calor, não. Então, caminhando aqui. A diminuição do interesse pelo estudo bíblico. A orientação, muitas vezes, egoísta e materialista. As pessoas estão preocupadas em acumular nessa terra. Fazem qualquer negócio para acumular. E eu não sou contra a... Como chama? Como é que o pessoal fala? Da prosperidade, não. Muito pelo contrário, sou muito a favor. Eu sou contra a miséria. Eu sou contra a miséria. E sou a favor da prosperidade. Depois eu vou falar um texto sobre isso. Então, esses pontos aqui é para nós identificarmos se nós estamos vivendo essa realidade. Nós precisamos pedir para Deus despertar o nosso coração. Amém? E gerar em nós paixão, interesse. Para o Senhor, aumenta a intensidade. Quebra, Senhor, a religiosidade. Aproveitar melhor o nosso tempo. Às vezes a gente não tem tempo durante a semana, mas no final de semana que nós temos tempo, o que a gente faz? A gente reduz a 2 horinhas num culto. Aí o restante, a gente fica no futebol. O restante, numa série. É muito pouco. Para quem nos deu tanto. Amém? Tudo isso que eu estou falando para vocês não é para vocês, é para aqueles que não vieram no culto. Tá bom? Faz sentido isso? Eu quero orar com você sobre isso. Você pode ficar em pé comigo, por gentileza? Coloca a mão sobre o seu coração, por favor. Se você se identifica com esta palavra, se isso faz sentido para você, é você e Deus nesse momento. Feche seus olhos, por favor. Espírito Santo. É individual isso, viu, gente? É individual, é pessoal. Espírito Santo, tu estás aqui. Libera a nossa mente nesse momento. Nós levamos cativo todo o nosso pensamento a Cristo Jesus. Ajuda-nos, Senhor, na nossa fraqueza. Ajuda-nos, Senhor Deus, na nossa debilidade. Nós queremos oferecer mais a Ti. Nós queremos nos dar mais para Ti, Senhor. Aumenta a nossa fé. Aumenta a capacidade de buscar a Ti, Senhor, de todo o nosso coração. Nós não queremos ficar refém do nosso inimigo. Não queremos ficar refém dos nossos pensamentos negativos. Nós queremos, Senhor, que o Senhor venha ativar a nossa fé de uma maneira sobrenatural. No nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. Ajuda-nos a uma devocional todos os dias. Ajuda-nos a viver uma vida de adoração, de louvor, de gratidão.
para que quando vier as situações difíceis, nós possamos lidar com graça, com sabedoria e com discernimento. Guarda o nosso coração da ofensa. Guarda o nosso coração da falta de perdão. Guarda o nosso coração, Senhor, de falar palavras que não edificam. No nome do Senhor Jesus. E libera, Senhor, nessa manhã, de uma maneira sobrenatural, a fé no coração dos meus irmãos. Não haverá impossíveis, não haverá limites para nós atuarmos, Senhor. Quem crê diz amém. No nome de Jesus. Pode sentar, por gentileza. Obrigado pela sua atitude de fé. Vocês são pessoas incríveis no que diz respeito à fé. Isso aqui que eu estou falando para você não é para agradar o seu coração, não. Porque a palavra que muitas vezes vem ao nosso coração, ela vai literalmente nos cortar por dentro. Eu gosto da palavra que corta, não gosto da palavra que vem, ai, você é tão amado, tão querido. Eu não estou muito assim ultimamente, não. Porque Deus não está fazendo comigo isso, não. Ele está pegando pesado. Amém? Porque eu não quero ser crente de chocolate, ainda que eu sou marrom. Porque o chocolate faz o quê? Derrete. Eu não quero ser da geração mimimi, eu quero ser da geração que pega pesado mesmo. Amém? No nome do Senhor Jesus. Se eu subir aqui para ficar passando a mão, né? Ai, querido, você vem domingo que vem? Não falta não, pelo amor de Deus. Ai, pastor, não vou conseguir. Não, tá bom, mas olha, Não. Nós estamos numa guerra. Nós estamos numa guerra. E Deus está levantando verdadeiros soldados. Amém? Homens e mulheres. Nós decidimos que esse ano aqui, os homens vão ficar no estreito. Amém? Amém? Quantas mulheres dizem amém? Tem alguns que falam assim, eu não volto mais nessa igreja. Gente, eu me lembro como se fosse hoje. No início da minha vida cristã, eu estava todo dodói, todo manhoso, todo cheio de autocomiseração. Um dia o Osmar me pegou de frente e falou assim, Marcão, seja homem. É bíblico isso. Seja homem. Não precisou muito mais, acabou. Eu entendi o recado, entrou no meu espírito. Acabou as bobeirinhas, os mimimi. Ai, falou isso para mim, eu não gostei. Ai, o pastor não olhou para mim. O irmão lá, acabou. Eu me posicionei como homem. Amém? Então diga comigo assim os homens, eu sou homem. Tem alguns que não falaram, mas vamos repetir. Não, quem não falou que está na transmissão, gente. Não são vocês aqui não, mas vamos reforçar. Porque se você falar, meu irmão, acredite, a sua esposa vai ficar tão feliz. Sua mãe, seja quem for. Vamos lá juntos. Eu sou homem. Vamos lá? 1, 2, 3. Eu sou homem. Tem uns que estão dizendo assim, eu não preciso falar para confirmar. Bora lá. Né, Ana? Você dá risada, né, Ana? O Márcio falou, Ana? Eu não vi. Ele falou? Ah, tá bom. Amém? Deus quer aumentar o nível da nossa fé. Eu quero desafiar o seu coração a você despertar nesse momento para essa realidade no nome de Jesus. E tudo começa aqui, ó. No nome de Jesus. Quero que você abra comigo lá no livro de Marcos. Que o Espírito Santo nos ajude, de maneira sobrenatural, a ter atitudes de fé. Coloque seu coração nesses textos e peça ao Espírito Santo para que Ele aumente a sua fé nesta manhã. Você vai ver duas situações aqui que vai literalmente ajudar você na sua fé. Marcos capítulo 5, do verso 21 em diante.
Jesus ressuscita uma menina e cura uma mulher com hemorragia. Verso 21 diz assim: quando Jesus voltou de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor. Enquanto ele estava à beira do lago, então chegou ali um dos líderes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e implorou insistentemente: a minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos nela para que seja curada e viva. Então Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia. Havia ali uma mulher que padecia de hemorragia por quantos anos? 12 anos. Mas antes de falar dessa mulher, esse homem teve uma atitude de fé. Toda vez que você tiver, presta bem atenção nisso, toda vez que você tiver uma necessidade, uma urgência ou não, procure primeiro por Jesus. Primeiro por quem? Por Jesus. Porque esse homem aqui, ele certamente ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar do que Jesus estava fazendo. E você tem ouvido falar de Jesus, você tem tido experiências com Jesus. Só que muitas vezes as situações da nossa vida, os diagnósticos que a gente recebe, as sentenças que vêm sobre a nossa vida, tantas coisas tomam a nossa mente que nós esquecemos de colocar em prática a nossa fé. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Pasmem vocês, tem muitas pessoas ainda nesses dias que não conseguem crer que Deus opera milagre. E é tão interessante que quando você conta um milagre, você vai encontrar no seu caminho pessoas cristãs, olha só, incrédulas. Uma fé operante, uma fé dinâmica, uma fé ativa vai afetar um crente incrédulo. É terrível, né? Parece que a palavra não bate, né? Crente incrédulo. Por quê? Porque as pessoas muitas vezes estão só na letra e não conseguem entender e crer no poder de Deus. E quando encontra alguém cheio de fé, você pode ver, quando alguém se converte, algum novo convertido, sempre aparece aquele crente carrancudo para dizer assim: olha, isso aí é só no primeiro amor. Nunca fale isso para um novo convertido, porque você pode matar a fé dele. Amém? Você pode estagnar aquela vida. Quando você encontra alguém cheio de fé, cheio de vontade de crescer na fé, incentive. Se você não pode fazer nada, não atrapalhe. Amém? Quando você vê alguém cheio de fé, não entre com as palavras de prudência. Olha, não é bem assim. Olha, Deus levantou essas situações aqui. Tem um médico, tem não sei o que. Tudo a gente reconhece. Não desprezamos isso. Mas não, olha, em nome de Jesus, não mate a fé das pessoas. Amém? Como estão entendendo? Pode ser que você já teve situações em que você botou tanta fé, alguém veio e falou assim: olha, não é bem assim. Você tem que entender, né, a vontade soberana de Deus. Aí vai conjecturando. Quem não tem fé, não gera fé nos outros. Amém? E você foi gerado para gerar fé. Vou repetir, você foi gerado para gerar fé. Amém? Quando você fala amém é porque você está concordando e está dizendo assim seja. Então não deixe ninguém atrapalhar a sua fé. No nome de Jesus. Então esse homem aqui, ele teve essa atitude, mas no meio do caminho, presta atenção nisso. No meio do caminho, quando você está exercitando a sua fé, vai aparecer impedimentos. Aparece ou não aparece? Aparece ou não aparece? Parece que aquilo que estava sendo resolvido, já aparece um impedimento para tentar te paralisar.
Pode ser que hoje Deus vai destravar a sua fé aqui hoje de uma maneira sobrenatural. Amém? No nome do Senhor Jesus. É uma questão de dar um passo de fé. Então, Jesus foi com ele, uma grande multidão o comprimia, e havia ali uma mulher que padecia de uma hemorragia por 12 anos. Ela havia sofrido muito sob o cuidado de vários médicos, gastara tudo o que possuía, mas ao invés de melhorar, acontecia o quê? Piorava. Ela foi buscar todos os recursos humanos. E eu fico muitas vezes triste quando as pessoas vêm até a igreja ou vêm buscar oração, quando os médicos dizem assim, olha, não tem mais o que fazer. Mas mesmo assim, o Pai, que tem uma infinita misericórdia e amor, acaba operando. Amém? Tem uma senhora, eu não lembro o nome dela agora, graças a Deus está viva já faz uns 2 anos. Como é que é o nome dela? Que estava com câncer, e os médicos mandaram para casa, dizendo que ela estava já... A ideia era a seguinte, vai para casa, vou lembrar o nome dela já aqui, vai para casa, Zenaide. Vai para casa, nós vamos dar uns remédios para a senhora vai ficar bem, né, confortável em casa, não sai de casa, não faz muito exercício, a senhora é tipo assim, daqui a pouco a senhora parte. Essa mulher começou a escrever na live para a gente. Nós fizemos uma chamada de vídeo com ela. Os filhos já estavam ali em volta, velando a mulher. Olha que interessante. Mas de repente Deus liberou uma palavra de coragem no nosso coração para ela. Falou, quem disse que a senhora vai morrer? Uma mulher crente. Quem disse? No nome de Jesus. Nós começamos a orar por ela, ela foi tomada lá na cama, adormeceu no espírito, ela acordou, falou assim, amanhã a senhora levanta dessa cama e começa a fazer uma nova vida. Nós tivemos aqui aquela semana de oração do Ministério de Intercessão. Ela veio, trouxe mais 10 pessoas com ela. Ela veio todos os dias, 3 dias, saiu da cama e está viva até agora. E ela mandou um áudio outro dia para mim, que os médicos estão estudando ela. Estão estudando. Porque o caso dela é para estudo mesmo. Estão estudando a vida dela, porque os médicos não conseguem entender como é que aquele câncer desapareceu do corpo dela. É Jesus mesmo. É uma palavra de fé que libera o milagre. Amém? Fé na palavra. Caminhando aqui. Ela gastara tudo que tinha, mas estava cada vez pior. Quando ouviu falar de Jesus, que foi? Quando ouviu falar de Jesus. Aqui é a chave, meus irmãos. Eu queria liberar para o seu coração. Você conhece Jesus. Você conhece Jesus. O Espírito Santo habita em você. O que você precisa fazer nesses dias é se posicionar com aquilo que você crê. Amém? Com aquilo que você crê. William, eu estou querendo andar aqui, mas a câmera não está andando, tá? Só para... Me ajuda nisso, por favor. Eu quero andar e... vai sumir. Amém? Eu preciso fazer o quê? Crer. A fé operante é a fé que se pratica. Se você se acostumar no seu dia a dia a fazer as mesmas coisas e não é pela fé, quando surgir uma situação urgente, você não consegue aplicar a sua fé. Mas essa mulher ouviu falar de Jesus. Aí automaticamente, olha só, quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele. Parece que foi simples, né? Quando a gente olha essas declarações, quando a gente lê, eu gostaria que você lesse as Escrituras da seguinte maneira. Você mergulhar no texto e viajar na história. Começa a imaginar como é que foi que essa mulher, após ouvir falar de Jesus, os filmes mostram aí que ela planejou como ela ia assaltar Jesus. Vou contar a história da senhorinha já para vocês. Como ela
planejou tocar nele. Até porque a maneira como ela estava, ela não poderia estar no meio da multidão. Ela estava com uma hemorragia, ela estava impura. E tocar num rabino, tocar num homem santo, era proibido. Sem contar que ela se sentia indigna. Muitos de nós estamos sendo roubados na nossa fé, porque nós nos sentimos muitas vezes indignos. E Jesus Cristo já nos tornou dignos. Amém? Nós fomos comprados pelo seu sangue. Nós fomos resgatados. Nós fomos justificados pela fé. Muitas vezes nós não tomamos posse daquilo que Deus tem para nós, porque aí nós estamos ainda numa condição de achar que nós não somos merecedores. E o diabo muitas vezes vem trazer culpa, condenação e medo. Por isso que muitas vezes essa apatia da gente ser mais contundente, porque a gente fica pensando, eu sou indigno, eu sou dos pecadores, eu sou o pior. Exatamente, mas só que em Cristo Jesus Ele te fez santo. Amém? Às vezes é difícil entender, mas você não precisa entender, você precisa crer. Amém? Efésios diz, Paulo falando aqui lá em Efésios capítulo 1, aos santos que se reúnem. Ele não falando aos pecadores, ele falou aos santos. O que significa santo? Separado. Uma vez que você foi separado por Deus, você foi aceito por Ele, meu irmão, minha irmã, acredite, o céu se abriu para você. Por isso que muitas vezes crianças, elas tomam posse mais fácil do que a gente. É verdade ou não é? Você fala uma coisa para uma criança, ela já começa a crer. E fica corrigindo os adultos. Como eu vejo filhos corrigindo os pais. É verdade ou não é? Nossos filhos, quando eram pequenos, qualquer situação, já pedia oração e sabia que ia ser resolvido. É verdade ou não é? Então nós precisamos voltar a ser criança nesse sentido. Então, quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto. Porque pensava, ou seja, ela ficou ali raciocinando, se eu apenas tocar no seu manto, serei curado. Isso aqui não é só para essa situação de cura não, meus irmãos. É para todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos tomar posse pela fé e ter atitudes, planejar, sonhar, desejar, que se você agir pela fé, você vai ter resultados. Amém? No nome do Senhor Jesus. Caminhando. Imediatamente, diz aqui o verso 29. Imediatamente. Como é que foi? Imediatamente, porque o nível de fé que ela aplicou foi grande. A senhorinha que veio aqui quarta-feira, trazida pela nossa fisioterapeuta, perdeu mais uma paciente, né, filha? Ela trouxe a dona Enedina aqui, numa quarta-feira, há 15 dias atrás, e ela voltou na outra quarta-feira, que foi quarta-feira passada. E ela queria abrir o coração, conversar algumas coisas do coração dela, e ficamos ali conversando. Estava eu, a Raíssa, como eu treinei seu nome essa semana, Raíssa, a Vívia e a dona Enedina. E quando nós estávamos ali conversando com ela, ela dizia o seguinte, a Raíssa deu um livro para a dona Enedina. Tá? Tem um vídeo gravado depois do que Deus fez. E ela creu. Olha a declaração dela, meus irmãos. Pega isso para o seu coração. Quando se conta um testemunho aqui, como Ismael contou hoje, você tem que fazer a seguinte leitura. Se Deus fez com Ismael, pode fazer comigo. Eu vou repetir. Se Deus fez com Ismael, pode fazer comigo. Ou seja, isso quebra, sabe o quê? A inveja, a crítica. O Ismael só conta da vida dele. Graças a Deus ele é um testemunho vivo. Pior alguém subir aqui para ficar mentindo. Amém? Então, quando você ouvir um testemunho, acredite, o próximo pode ser o seu, a partir do momento que você aplica a fé.
Então, foi até constrangedor para nós, porque aquela senhora falou assim, pastor Marcos Marciano, ela falava assim, se Deus fez na vida dessas pessoas, vai fazer na minha também. Falei, ô Jesus, o senhor está aqui, né? Então tá bom. Ela não fechava a mão, porque ela sofreu uma cirurgia, foi isso, Raíssa? E um nervo aqui perdeu o movimento, não é isso? A mão dela não fechava. E os médicos disseram que ela ficaria com a mão assim, não é isso? Desde agosto. Você imagina uma mulher que a mão não podia fechar. Mas ela agarrou isso no coração dela. Aí nós sentamos, ouvimos, oramos. Aí oramos várias vezes, irmãos. Eu já estava ficando já vermelho porque a coisa não estava acontecendo. Aí oramos, ela falou assim, mas eu creio. E ela, detalhe importante, ela também era surda. Não é isso, Raíssa? Ela usava aparelho auditivo. Então a gente tinha que gritar com ela, às vezes a gente desligava o ar-condicionado para ela ouvir e foi indo. Aí temos a última oração e a mão dela do mesmo jeito. Ela falava assim, Senhor, pastor, eu creio. Eu falei assim, estenda a sua mão, irmã. Aí nós nos unimos ali em fé. Falei, Espírito Santo, o Senhor está aqui. O Senhor prometeu que estaria conosco. Aí eu fui já enquadrando, né? A palavra, eu fui usando o arsenal. Mas como o Valtinho fala, né? Eu acho tão lindo o Valtinho orando pelas pessoas. Ele fala assim, Espírito Santo, por favor. Aí, a mão da mulher começou a fazer assim, ó. Ela abriu e fecha a mão. Começou a abrir e fechar a mão. Né, Raíssa, linda? Tem o vídeo, eu posso até mandar o vídeo para vocês. Ela testemunhando. Agora tem um detalhe, ela não escutava. Então, vamos orar. Já que o Espírito dela operou na mão, vamos orar pelo ouvido. E oramos pelo ouvido dela. Eu estava na minha sala daqui na bateria. Nós oramos por ela aqui. Eu coloquei ela de costas e comecei a chamá-la pelo nome. E ela foi, estou ouvindo, pastor. E o ar-condicionado ligado. Estou ouvindo, pastor. Quando eu cheguei na parede da minha sala, falei, dona Edina, vira para cá. Ela virou, ela estava ouvindo 100% para a glória de Jesus. O Senhor é maravilhoso. Aleluia! Aleluia! Ela creu. Ou seja, ela não ficou murmurando, reclamando, ela só falava que ela cria. Tudo é possível aquele que crê. Então, caminhando aqui, no mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o quê? Poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou no meu manto? E os seus discípulos responderam, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. A mulher, sabendo que tinha acontecido, aproximou-se e prostou-se aos pés de Jesus, tremendo de medo, e contou toda a verdade. Então, ele diz, filha, a sua fé. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você não precisa entender muito, mas você precisa ter fé. Você precisa crer. E essa fé muitas vezes está tentando ser roubada da nossa mente, do nosso coração. Por quê? Porque são muitas vozes. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero que você mergulhe nas Escrituras. Aonde? Nas Escrituras. Comece a olhar a palavra de Deus como uma carta de amor que o Pai escreveu para nós. Se nós debruçarmos nas Escrituras desta maneira, pastor, mas eu já tenho um diagnóstico, o médico já disse que não tem cura. Eu fico com a palavra de Deus. Com o quê? Palavra de Deus. Eu fui chamado para crer e não para duvidar. Amém? Respeito quem não quer crer. Respeito quem acha que é um exagero. Mas a Bíblia não é exagero. Contra fatos não há argumentos. Amém? Então,
Enquanto Jesus falava, chegavam algumas pessoas da casa de Jairo. Lembra do Jairo? A filha dele? Olha só. Enquanto Jesus ainda falava, chegavam algumas pessoas da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e disseram: a tua filha morreu. Olha que notícia para esse homem. E você tem visto esses dias aí nas mídias, tantas pessoas que estão afogando, alguém está orando e de repente volta à vida. Por quê? Porque alguém decidiu crer. Alguém decidiu o quê? Crer. Porque tudo é possível àquele que crê. Amém? Até para sair do estado de letargia, você precisa crer. Nós estamos vivendo os dias mais difíceis, meus irmãos, da vida cristã. É uma luta para sair de casa para ir para a igreja. É uma luta ou não é? É uma luta ou não é? Agora, para ir para o aeroporto para viajar é luta? Não. Sai 3 horas antes, gasta uma fortuna no cafezinho lá do aeroporto. Ou seja, para aquilo que espiritualmente falando não tem tanta influência, não tem desgaste. Para uma festa, para um aniversário, seja o que for. E tudo isso é maravilhoso, eu gosto de tudo isso. Mas nós temos que despertar que quando você vai buscar a Deus, olha só, os impedimentos. Pode ser que tenhamos pessoas aqui hoje, nos assistindo, ou aqui no presencial, que já entrou numa letargia e não sabe. Pastor, como é que eu vou saber? Pelos frutos os conhecereis. Pode ser que você já passou tanto tempo da sua vida, você nunca teve coragem de trazer alguém na igreja que você congrega. Isso é letargia. Não falar do amor de Deus para as pessoas durante toda a semana é uma letargia. Pastor, por que o senhor insiste nisso? Porque nós fomos criados para viver uma missão nessa terra. Não fosse vós que escolhesse a mim, eu escolhi a vós, diz o Senhor, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Nós fomos chamados para isso. E aqui não é um julgamento, aqui é um despertar de Deus para a nossa vida. Como você consegue entender isso? Amém? Você foi chamado para essa realidade, no nome do Senhor Jesus. Fale a tempo e fora de tempo. A tua filha morreu, porque ainda incomodas o mestre? Quantas vezes você sonhou com algo e alguém falou para você: imagina, você não tem condições. Não, isso nunca vai acontecer na sua vida. Quantos sofismas estão na nossa mente? Quantas pessoas estão paralisadas por sofismas? Deus está chamando você de volta para o primeiro amor. Tem muitas pessoas que perderam o primeiro amor. Ou entra naquela linha: não, se Deus quiser salvar alguém, Ele salva. Ele é soberano. O Senhor não precisa de mim. Isso é letargia espiritual. É um sofisma que entrou aqui na mente e formatou a pessoa, e a pessoa não sai disso. Por isso que nós estamos sempre repetindo: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Às vezes nós temos tanta capacidade lá fora para fazer tantas coisas, para liderar tantas coisas, e não nos colocamos nas mãos de Deus para servir pessoas. Não é para mandar nas pessoas, é para servir. O maior símbolo de humildade que você vai ter na sua vida é quando você pegar uma bacia e uma toalha e lavar os pés dos seus irmãos. O mundo está esperando por uma igreja que lave os pés das pessoas. Como você consegue entender? Não transfira a sua responsabilidade. O pastor, seja para quem for. Não. O Pai está chamando você nesses dias. Só que Jesus não parou aqui. Jesus disse: não tenha medo. Apenas creia.
Senhor está falando para você aqui, meu irmão, minha irmã. Não tenha medo. Apenas creia. Aquele que começou em você uma boa obra vai aperfeiçoar até a volta do Senhor Jesus. Busque em primeiro lugar, Mateus 6,33. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas lhe serão acrescentadas. Procure se informar como eu posso buscar melhor o reino de Deus. Vou dar um exemplo para você. Se você não vai viajar no carnaval, o lugar para você estar no carnaval é aqui na conferência. Escolha um dia. Prestigie a sua casa. Amém? Prestigie quem? A sua casa, a sua família. Honre o que Deus tem dado a esta casa. Honre aquilo que os nossos jovens estão se desgastando para deixar pronto, fazer o melhor. Vamos honrar a nossa casa. É muito bonito o que os outros fazem aí fora, mas nós temos uma casa. Você não é um sem-teto. Diga para o seu irmão, você não é um sem-teto. Você tem uma casa e tem uma família. Honre a sua casa e sua família. Quando a Maitê citou aqui o valor do day use, eu já rápido vou na calculadora, né? 80 e quanto? 85. Eu dividi por 30. Dá R$ 2,83 por dia o valor. O que é isso? Nada. Para ganhar tanto que o Pai quer liberar sobre nós. Eu creio que esse encontro vai ser um encontro profético. Vai marcar a história. Nós vamos marcar um território. Amém? É o que vai acontecer, porque no carnaval, meus irmãos, acredite, vocês devem ter visto um vídeo aí já que mostraram as pessoas sendo treinadas, né, para o que vai acontecer no desfile de carnaval. Portanto, você que é crente, não assista desfile de carnaval. Eu vou liberar o vídeo hoje na lista de transmissão, só para você ter consciência do que vai ser liberado, certo, Vanessa? Vai ser liberado no carnaval. Muitos demônios para atormentar as pessoas. É proposital. Mas nós, igreja, vamos declarar um avivamento nessa cidade. Quantos creem? Nós vamos declarar, nessa conferência vai ser um derramar da presença de Deus. Não é à toa que tem tido tantas lutas, tantas dificuldades, tanta pressão, mas nós olhamos tudo isso como resposta de que o inimigo, ele é o trombeteador da nossa bênção. Quando você estiver passando por lutas, acredite, por trás dessa luta vai vir a sua vitória. No nome de Jesus. Olha só, o que eu ouvi essa semana é que quando Deus libera uma promessa para nós, já está liberada. Só que muitas vezes, para se cumprir essa promessa, a terra prometida está tomada de inimigos. Vou dar só um spoilerzinho que a gente vai falar terça-feira aqui. Quando você declara, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Como já fez essa declaração? Amém? Então, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ótimo, lindo, maravilhoso. Só que para você atingir esse estágio da conquista, você vai ter que lutar contra alguns inimigos. E o campo de batalha do inimigo é a mente. É o quê? A mente. Então, nós vamos avançar e conquistar. Quantos de nós aqui oramos por amigos para estarem aqui hoje? E muitos até se comprometerem em estar, mas não conseguiram. Mas acredite, quando você for perguntar para essa pessoa, ela vai dizer, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, furou o pneu, o carro quebrou, não sei quem ficou doente. Você acha que é normal isso? Lembra, Fernando, o primeiro dia que você falou que vinha aqui na igreja, caiu o poste de luz aí, não foi lá? Caiu a árvore, né? Caiu uma árvore de luz, acabou a luz na casa deles. Né, André? Mas desistiram? Não. Então não desista, meu irmão, minha irmã. Diga para o seu irmão, não desista. Em nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus.
Para encerrar, o pessoal de louvor pode chegar aqui, por gentileza. Aproveitar que o Léo e a Tânia vai pagar o almoço para mim hoje, graças a Deus. Obrigado, Jesus, pelo seu amor. Caminhando, todos, olha só, presta bem atenção nisso. Então entrou eles e disse, porque todos se alvoroçam, verso 39, e lamento, a criança não está morta, mas dorme. A criança não está morta, mas dorme. E olha só o que começaram a fazer. O que eles começaram a fazer? Olha só, todos começaram o quê? Verso 40, está aí? Texto? Verso 40. Todos começaram a rir dele. Tem situações que as pessoas vão rir de você. Tem situações que vão rir de você. Mas no final quem vai rir é você. Amém? Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Deus usa as coisas fracas, loucas desse mundo para confundir os fortes. Esse é o humor de Deus. O humor de Deus é pegar uma situação totalmente improvável e transformar num grande milagre. Eu posso ver aqui hoje muitos improváveis que se tornaram verdadeiros milagres. Quantos são assim? Aqueles que a família fala assim, isso aí não vai dar em nada. E hoje está servindo a família. Esse é aquele que fala assim, olha, isso aqui não presta. Mas é esse que Deus está levantando para abençoar a sua casa. Amém? Tudo que falaram contrário a seu respeito, acredite, o Pai já preparou para mudar essa história. No nome do Senhor Jesus, não desista. Então, entrou onde estava a criança, tomando pela mão, disse, Talita cum, que significa, menina, eu ordeno a você, levante-se. Deus está dizendo para você aqui, meu irmão, minha irmã, levante-se. Se posicione. Exerça a posição e o chamado que Deus tem para a sua vida. Amém? A autoridade Deus já te deu. Nós só precisamos lembrar disto. Porque muitas vezes nós estamos diante de situações e circunstâncias e esquecemos de exercer a nossa autoridade. E você é filho amado e Deus já te deu autoridade. Você é um discípulo amado de Jesus. Imediatamente, a menina que tinha 12 anos de idade levantou-se e começou a andar. Isso os deixou admirados. Ele deu ordens depressa para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem à menina alguma coisa para comer. Só um detalhe importante. Quando a gente testemunha, algumas pessoas dizem o seguinte, mas Jesus falou para não falar nada. É que naquela época, Jesus não tinha sido ainda liberado, porque ele haveria de morrer e ele ia ressuscitar. Então ele está pedindo para as pessoas não contar. E se ele não quisesse que não contasse, não estaria escrito na Bíblia. Amém? Isso aqui mata os incrédulos. Isso aqui é só para matar alguns incrédulos que não estão aqui hoje. Está em outros lugares aí. Amém? Eu quero que você fique em pé comigo, por gentileza. Quantos anos a mulher tinha de hemorragia? Quantos? Isso aqui é a chave da manhã. Presta atenção, olha para mim, por favor, não perca isso. Quantos anos a mulher tinha de hemorragia? Ela era uma mulher adulta. Quantos anos a menina tinha? Era uma criança, era uma outra. Ou seja, Deus estava curando 2 gerações. Hoje Deus quer curar aqui 2 gerações. Isso é profético. Deus quer curar 2 gerações. Uma geração vai abençoar a outra geração. Você é curado para curar a outros. Você consegue entender isso no seu espírito? Se você entender isso, depois chega em casa hoje, leia novamente. Porque certamente o Espírito Santo vai liberar coisas maiores para o seu coração.
E o Senhor quer te tirar dessa letargia, esse cansaço excessivo para as coisas do reino. Mas para as coisas naturais, há uma disposição gigantesca. Há uma disposição para fazer coisas naturais. Mas para o reino de Deus, presta atenção nisso, para o reino de Deus, há uma dificuldade. Quantos identificam essa verdade? Pode levantar sua mão, não tenha vergonha não. Que tem alguém aqui que é constantemente atacado, sou eu. Sou eu. Quantas vezes passou, não fica aqui não, aqui não faz ninho não. Passou na minha mente, se valeria a pena tudo isso ou não. Por causa da ingratidão, por causa das mentiras. Mas um pássaro pode voar na nossa cabeça. Mas nós temos que crer que ele não pode fazer ninho. Ele pode sobrevoar, mas fazer ninho não vai fazer não. Amém? Então eu quero chamar você, igreja, para viver essa realidade. Priorizar o reino de Deus. Reino de Deus. Sair daqui hoje, ou faz a inscrição, ou compra uma camiseta. Faz alguma coisa. Honre a sua casa. Desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Eu quero fazer como Josué e Caleb. Desde o dia em que o Senhor me deu a promessa, há 40 anos, eu continuo no mesmo vigor. Eu não vou desistir. Amém? No nome de Jesus.